Gente, vamos falar agora de pré-operatório. E quando a gente fala em pré-operatório, a gente vai ter em mente um tripé. Esse tripé vai ser eu, médico, residente. E de exames, M de medicamentos e R de risco cirúrgico anestésico. A gente vai começar falando do risco cirúrgico anestésico e basicamente vocês vão ter que dominar três coisinhas aí. Primeiro, classificação ASA, que é a classificação dos anestesiologistas, né, diz respeito ao risco anestésico cirúrgico dos pacientes, o risco cardiovascular e o risco nutricional. Então, vamos começar a falar sobre essa classificação ASA, classificação americana. E, basicamente, ela classifica o paciente em 6 estágios, né, de acordo com o risco de desenvolver complicações. O paciente ASA 1 é aquele paciente, gente, completamente saudável e não fumante, que não bebe, tá? É raro ter um paciente ASA 1, viu? A maioria dos pacientes se enquadra aqui, ó. ASA 2, que é aquele paciente que tem uma doença sistêmica leve, então hipertensão, diabetes controlado, paciente que é etilista, mesmo social. Então, se a questão traz um enunciado dizendo que o paciente é etilista social, esse paciente já é um ASA 2. Cuidado com isso, tá? Pacientes tabagistas, gestantes, tá? Pacientes com obesidade, muito comum hoje em dia, né? Desde que esse IMC seja menor do que 40. Se for uma obesidade grau 3, uma obesidade mórbida, a gente já tem uma limitação funcional e já passa a classificar esse paciente como ASA 3. Então, ASA 3 é aquele paciente que tem uma doença que causa limitação funcional. Então, a diabetes descompensada, uma hipertensão descompensada, um paciente obeso mórbido, tá? ASA 4 é aquele paciente que corre um risco de vida. Então, se a gente vai operar um paciente que está já internado no ambiente de terapia intensiva, no UTI, esse paciente é um ASA 4. Se a gente tem um paciente moribundo, gente, a gente diz que esse paciente é ASA 5. Exemplo, um paciente que vai ser operado de um aneurisma de aorta roto. A gente sabe que essa patologia, essa entidade tem uma morbidade, assim, absurda, né? É muito provável que o paciente não resista, então é um ato heróico levar ele para o bloco cirúrgico, esse paciente é um ASA 5. E o ASA 6 é quando a gente leva para o bloco cirúrgico para submeter um procedimento cirúrgico, o paciente já em morte encefálica, tá? Então, quando a gente vai fazer a cirurgia de captação de órgãos, esse paciente ele é classificado como ASA 6. Essa classificação aqui vocês precisam dominar, é uma classificação relativamente fácil e tem que estar realmente na ponta da língua de vocês, certo? Então, ASA 1 a 6, sendo aquele paciente completamente saudável, não pode ter nem etilismo social, e o ASA 6, morte cefálica. Eu duvido que tenha alguém aí ASA 1, viu? A maioria aqui, ó, é tudo ASA 2 vocês, viu? Vamos lá, risco cardiovascular. Gente, existem várias maneiras da gente avaliar o risco cardiovascular do paciente, mas o principal e que é cobrado em prova é o índice de risco cardíaco revisado de Lee, tá? Então, o que é que a gente vai precisar triar inicialmente quando a gente fala nesse índice de risco cardíaco revisado de Lee? Primeiro, identificar 6 fatores de risco. Conseguir identificar a presença de 6 fatores de risco, né, que fazem parte desse índice daqui, tá? Então, que fatores de risco são esses? Presença de doença cardíaca isquêmica, então, paciente que tem passado doença cardíaca isquêmica, paciente que tem insuficiência cardíaca, paciente que tem doença cerebrovascular, então, história de AVC, de AIT, acidente isquêmico transitório, diabetes, mas não é qualquer diabetes, é a diabetes mellitus insulino dependente, então, paciente diabético que faz uso de insulina. Paciente com disfunção renal. Também não é qualquer disfunção renal, é que tem uma creatinina maior do que 2. E os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de alto risco, tá? Então, vocês precisam memorizar esses 6 fatores de risco que fazem parte do índice de risco cardíaco revisado de Lee, tá? Na presença, gente, de 2 ou mais fatores de risco desse, opa, a gente acende uma luzinha. Esse paciente, ele tem um alto risco de complicações cardiovasculares, certo? Isso quer dizer o quê? Que a gente não pode liberar esse paciente para uma cirurgia eletiva? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a gente precisa olhar esse paciente com maior cuidado, avaliar a capacidade funcional desse nosso paciente, tá? Então, a gente vai questionar isso, não precisa que a gente encaminhe para o cardiologista, a gente na própria consulta médica, né, sendo cirurgião geral, e querendo operar esse paciente, na minha própria consulta de cirurgia, eu preciso saber fazer essa avaliação inicial, gente, para saber quando eu vou referenciar o meu paciente ou não, tá? Então, na consulta é muito simples. Eu vou perguntar para o meu paciente isso daqui, ó. Se ele consegue subir um lance de escada, se ele consegue fazer atividade sexual normalmente sem cansar, se ele consegue andar rápido, se ele faz algum tipo de atividade física. Se o paciente responder que sim,
Ótimo, ele tem uma boa capacidade funcional. Essa capacidade funcional é medida em equivalentes metabólicos, que são esses chamados METs aí, tá? Então, se o paciente responde que sim a uma dessas minhas perguntas, vamos supor que meu ambulatório fica no 2º andar, lá do prédio. Então, se ele disse para mim, olha, o senhor subiu como de escada, vim de escada, doutora, pronto, acabou-se. Ele já tem, 4 a 10 METs. Então, a gente classifica como alto risco cardiovascular somente aquele paciente com menos do que 4 METs. É aquele paciente, gente, que basicamente só consegue fazer as atividades ali de casa, comer, se vestir e andar pela casa, sem cansar. O resto ele não consegue mais, certo? Então, se esse meu paciente ele está apto a isso aqui, então ele já está automaticamente liberado para a cirurgia, tá certo? Mas, então, olha, dessa parte de risco cardiovascular, esse slide é o mais importante, tá? Então, aproveita, dá um pause, tira um print, tira uma foto, porque esse slide é super importante. Então, ele resume o que a gente viu, né? Primeira coisa, a gente vai identificar aqueles fatores de risco. Se a gente tiver menos do que 2 fatores de risco, a gente já libera para cirurgia, não precisa nem passar por um cardiologista. Se tiver 2 ou mais fatores de risco, a gente vai avaliar a capacidade funcional do nosso paciente, tá? Se tem mais do que 4 METs, ou seja, consegue subir um lance de escada tranquilamente, pratica atividade sexual, etc., a gente também já pode liberar para cirurgia. Se a gente identifica que esse paciente ele tem uma capacidade funcional reduzida, tem menos do que 4 METs, né, 4 de equivalente metabólico, aí sim a gente vai precisar encaminhar o paciente para uma avaliação cardiovascular e pedir um exame complementar para esse paciente, né? No caso, a gente encaminha para o cardiologista e o cardiologista, ele vai solicitar um exame complementar, um teste de estresse farmacológico, certo? Então, o paciente, ele pode ser submetido ali a um eco de estresse ou um teste de esteira ou uma cintilografia, tá bom? O padrão ouro, esse teste de estresse farmacológico, tá, gente? E aí, se esses exames aí foram normais, aí sim a gente libera para cirurgia. Senão, esse paciente vai precisar de alguma intervenção prévia, tá? Então, esse slide super importante, beleza? Vamos adiante falar agora de triagem nutricional, de avaliação de risco nutricional, gente, um assunto queridinho das provas nos últimos anos. Isso vem sendo cobrado, assim, exaustivamente pelas bancas. Então, atenção aqui, certo? Então, é muito importante quando um paciente interna na enfermaria e vai se submeter a um procedimento cirúrgico, a triagem nutricional desse paciente, tá? Então, o objetivo dessa triagem é identificar se esse paciente, ele tem predisposição a desenvolver uma desnutrição, né, durante o internamento. E a gente sabe que desnutrição está associada a pior desfecho cirúrgico, então o paciente tem maior chance de deiscência de anastomose, deiscência de aponeurose, de ter uma pior cicatrização. Então é muito importante a gente fazer essa triagem, tá? Inicialmente essa triagem ela é feita através de perguntas simples, se esse paciente perdeu peso, como é que está o peso atual, se ele identificar numa entrevista básica, num questionário básico, se ele tem algum tipo de déficit mesmo, de ingesta, dificuldade de ingesta alimentar. Então, em enfermaria de cirurgia é muito comum ter paciente com câncer de estômago, de esôfago, que não consegue ter uma via oral plena, tá? Então, primeiro, a gente vai fazer essa triagem nutricional através desse Nutritional Risk Screening, que é o NRS 2002, exatamente de acordo com esse scorezinho que a gente faz a triagem nutricional. Vocês não precisam saber decorado, só precisam saber que é através desse Nutritional Risk Screening, desse screening, que a gente vai começar a abordar o paciente quanto ao estado nutricional, e isso deve ser feito nas primeiras 24 a 72 horas do internamento do paciente, tá? A seguir, a gente vai fazer uma avaliação mais profunda do estado nutricional, tá? Então, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia, ele vai precisar de uma avaliação mais completa do estado nutricional, né? Essa avaliação, ela pode ser feita de acordo com a avaliação subjetiva global, que vai avaliar 3 principais aspectos desse paciente. Medidas antropométricas, então peso, altura e IMC, força de preensão palmar, por isso que ela é dita subjetiva, né? Porque através da força de preensão palmar e um aperto de mão, a gente consegue observar se esse paciente ele tem força muscular ou se é um paciente que já perdeu massa muscular, paciente que já está enfraquecido, tá? E perda de peso não intencional. Então, muitas questões para dizerem para vocês, né, que elas querem passar para o aluno que esse paciente ele tem um déficit nutricional, ela fala isso daqui, ó.
a perda de peso num determinado período de tempo. E geralmente a questão traz isso daqui, perda de mais do que 10% do peso num período de 6 meses, tá? Então, grava isso, porque geralmente quando o enunciado da questão quer lhe dizer que o paciente, ele está desnutrido, ele tem risco nutricional grave, é isso que a questão traz para vocês. É essa perda de mais do que 10% do peso, 10% ou mais do peso, num período de 6 meses, tá? E aí, de acordo com essa avaliação subjetiva global, a gente vai classificar o paciente como um paciente bem nutrido, tá? Ótimo. Um paciente desnutrido moderado e um paciente desnutrido grave, tá? Por que que isso é importante, gente? Só mais uma coisinha. A gente, além da avaliação subjetiva global, a gente também deve ou pode avaliar as proteínas séricas. Essas proteínas séricas, né? Transferrina, albumina, proteína ligada ao retinol, pré-albumina, existem várias proteínas séricas que nos traduzem o estado nutricional do paciente naquele determinado período de tempo, de acordo com a meia-vida de cada uma dessas proteínas, tá? Então, por exemplo, proteína ligada ao retinol tem uma meia-vida de 10 horas. Então, se ela tiver reduzida, ela diz respeito ao estado nutricional naquelas últimas 10 horas, tá? Já a pré-albumina, 24 a 48 horas. As principais são a transferrina e a albumina, tá? Então, a transferrina menor do que 200 e uma albumina menor do que 3, elas já acendem um alerta de um estado de desnutrição nos últimos, no caso da transferrina, 8 dias e no caso da albumina, 20 dias. Então, por isso que a albumina ela é muito utilizada, porque ela traduz para a gente o estado nutricional do paciente nos últimos 20 dias, que ela tem essa meia-vida mais longa, tá? Então, atentar esses valorzinhos aqui de referência para, caso venha no enunciado algum valor de referência desse, vocês identificarem que é o gatilho da questão para dizerem para vocês que esse paciente lá do caso em questão tem uma deficiência nutricional, tá certo? Observação, linfócitos. Os linfócitos também traduzem o estado nutricional do doente. Muita gente não sabe disso, tá? Mas uma linfopenia, uma taxa de linfócitos no sangue, um número de linfócitos no sangue menor do que 1.500 a 2.000, traduzem também pra gente essa deficiência nutricional, tá? Então, atenção aí para esses valorzinhos de referência, transferrina 200, albumina 3 e os linfócitos aí menor do que 1.500 a 2.000, dependendo da referência, tá? Então, por que que é importante essa avaliação? Porque, de acordo com o risco, né, com o risco nutricional do paciente, a gente vai precisar fazer uma intervenção nutricional, ou seja, vai precisar nutrir o paciente antes de submetê-lo a uma cirurgia de médio ou de grande porte, tá? Então, em casos de cirurgias de médio e grande porte, em pacientes com risco nutricional grave, né, que são aqueles pacientes que na triagem nutricional já tem uma score ali maior ou igual a 3, ou que na avaliação subjetiva global já são classificados como risco grave, tá? Desnutrição grave, que tem albumina menor do que 3, que tem uma transferrina menor do que 200 ou que tem linfócitos menor do que 1.500 a 2.000, esses pacientes vão precisar de intervenção nutricional, que é a chamada internut, vão precisar ser nutridos antes da cirurgia, tá? Uma observação super importante. No caso de cirurgias de grande porte ou cirurgias oncológicas, além da intervenção nutricional básica, ou seja, além de fornecer mais nutrientes, mais calorias para aquele paciente, mais proteínas, que é a famosa dieta hipercalórica, hiperproteica, a gente vai precisar oferecer para esse paciente uma dieta imunomoduladora. O que é isso? É uma dieta especial, rica em alguns aminoácidos, rica em arginina, glutamina, rica em nucleotídeos, em ômega 3, em vitaminas A, E C. E o objetivo disso, gente, é melhorar o sistema imune do paciente. Então, além de fornecer mais nutrientes, melhorar o sistema imune dele, tá? Para evitar aquelas complicações que a gente já conversou, da essência de anastomose, da essência de aponeurose, melhora de cicatrização, tá? Essa dieta imunomoduladora, né, as evidências mostram que ela deve ser oferecida 5 a 7 dias antes do procedimento e 7 dias após, certo? Então, tem que ser feita no período certinho, mesmo que isso implique adiar uma cirurgia. Então, no caso da cirurgia oncológica, a gente vai adiar um pouquinho essa cirurgia, uma semaninha lá, para fazer 5 a 7 dias de dieta imunomoduladora, para que esse nosso paciente ele tenha um melhor resultado, certo? Finalizada essa parte do risco cirúrgico anestésico, então falamos de ASA, falamos de risco cardiovascular, falamos de risco nutricional,
Vamos agora entrar no segundo pé desse tripé, que é a parte de manejo medicamentoso, gente. O que é que suspende, o que é que mantém, né? Uma parte que deixa muitos de vocês, assim, em apuros, com muitas dúvidas, né? E muita insegurança na hora de responder uma questão. Então, vamos lá tentar simplificar isso. O que suspender, gente? Vamos lá. Estrogênios, a gente vai suspender. Os 4A e diuréticos. Ok, Júlia, estrogênios, 4A e diuréticos. Mas o que danado são esses 4A? Vamos lá. Os 4A, gente, são 4 classes medicamentosas que começam com a letra A. Os antidiabéticos orais. Então, os antidiabéticos orais, a gente vai suspender na noite anterior à cirurgia, com exceção da clorpropamida, que tem um tempo de meia-vida um pouquinho maior, e aí a gente vai precisar suspender 48 horas antes, tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, então os AINES a gente vai suspender 1 a 3 dias antes da cirurgia. Os antiagregantes plaquetários, o AS, por exemplo, o clopidogrel, a gente vai suspender 7 a 10 dias antes da cirurgia. Observação, tá? Cuidado. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é a regra. Então, é via de regra, suspende. Mas existem exceções. Então, óbvio que no paciente que tem um grande risco cardiovascular, né, a gente vai ponderar a suspensão de uma AS, por exemplo. Tá? Mas prosseguindo aí com os via de regras. Então, os 4A, antidiabéticos orais, anti-inflamatórios não esteroidais, antiagregantes plaquetários e, por fim, os anticoagulantes. Então, dependendo da classe, a gente vai ter um tempo de suspensão, tá? No caso dos cumarínicos, da varfarina, né, a gente vai suspender 5 dias antes do procedimento. No caso da heparina de baixo peso molecular, o Clexane, a gente suspende 12 horas antes do procedimento, a heparina não fracionada, 6 horas antes do procedimento, tá? E os novos anticoagulantes orais? Então, assim, existe essa nova classe de anticoagulantes orais, que são os inibidores diretos do fator 10A, os inibidores diretos da trombina, que são fundaparinux, rivaroxabana, pixabana, dabigatran, e dabigatrana. E essas drogas, elas vão ter um tempo de suspensão que vai variar de acordo com o clearance de creatinina do paciente, tá? Esse tempo ele vai variar entre 24 e 48 horas, mas é bom vocês conhecerem isso daí também, porque está sendo muito utilizado ultimamente esse tipo de anticoagulante, tá certo? Vamos em frente. Os estrogênios vão ser suspensos 4 a 6 semanas antes. Então, o paciente que faz uso de anticoncepcional oral, esse anticoncepcional oral deve ser suspenso com esse tempo aí. E os diuréticos suspensos no dia da cirurgia, tá? Uma observação é que tem algumas drogas, algumas substâncias que também vão ser suspensas, como, por exemplo, colchicina. Então, aqueles pacientes que têm gota, fazem uso de colchicina, importante suspender, porque pode levar a um quadro de parestesia, tá? E ginkgo biloba pode levar a alterações da cascata de coagulação, tá? E predispor a sangramento exagerado. O tabagismo, então pacientes tabagistas devem cessar o tabagismo com pelo menos 2 meses antes da cirurgia, tá? Mínimo de 2 meses antes da cirurgia. Ok, gente, vamos agora falar das profilaxias. Então, a gente viu essa parte de manejo de medicamento, que suspende, o que é que a gente vai manter, tá? E profilaxia, manejo de drogas profiláticas. Então, a principal é antibiótico profilaxia, né, gente? Qual o principal agente que a gente quer combater quando a gente usa um antibiótico como antibiótico profilático, para evitar uma infecção? Bom, é o germe que está ali colonizando a nossa pele, que é o Staphylococcus aureus, tá? É o principal germe que coloniza a nossa pele, é um gram positivo, né? Então, a gente precisa ter essa informação para a gente pensar com o antibiótico que a gente vai fazer quando a gente pensa em evitar uma infecção. Então, a gente quer combater esse germe de pele que coloniza a nossa pele, que é um gram positivo. Então, o antibiótico que a gente vai utilizar é uma cefalosporina de primeira geração. Então, via de regra, a gente vai fazer cefazolina. E quando a gente administra esse antibiótico no contexto de antibiótico profilaxia, gente, no momento da indução anestésica, ou seja, cerca de 60 a 120 minutos antes da incisão, do corte cirúrgico. Lembrando que essa profilaxia, tá? Essa prevenção de infecção, ela deve durar no máximo 24 horas. Não existe antibiótico profilaxia, gente, que dura mais do que 24 horas, tá? Então, cuidado aqui, ó, nesses tempos
principalmente nesses tempos de quando realizar, quando administrar. Então, respeitar certinho esse tempo aí de 60 é via de regra, mas a gente vai ver que existe uma fonte específica que fala em 120 minutos antes, tá? Mas é 60 minutos antes, via de regra, da incisão cirúrgica ou no momento da indução anestésica e, no máximo, 24 horas depois da cirurgia para evitar uma infecção de sítio cirúrgico, aquela infecção, né, que é provocada por um germe que coloniza a pele, o Staphylo aureus, um gram positivo. Entendido isso, gente? Mas aí, quando é que a gente vai indicar esse antibiótico profilaxia? É toda a cirurgia que a gente vai precisar fazer antibiótico profilático? Não é. Então, isso vai depender da classificação das cirurgias quanto ao grau de contaminação, tá? Então, quanto ao grau de contaminação, as cirurgias podem ser classificadas como limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas ou infectadas. O que é uma cirurgia limpa? É aquela cirurgia que não vai penetrar nenhum trato corporal, então não penetra nenhum trato digestivo, nenhum trato geniturinário, certo? Então, via de regra, nas cirurgias limpas, a gente não faz antibiótico profilaxia. Exemplo, cirurgia plástica, certo? Cirurgia plástica é uma cirurgia limpa, via de regra. Então, a gente não faz, não costuma fazer ou não deveria fazer antibiótico profilaxia, tá? Como toda regra, existem suas exceções. Então, naquelas cirurgias que a gente vai colocar um corpo estranho, exemplo, uma cirurgia ortopédica com uma prótese de quadril, a gente deve fazer antibiótico profilaxia, que a gente está colocando ali um corpo estranho, certo? E naqueles casos em que a presença de uma infecção seria catastrófica. Exemplo, uma neurocirurgia. Neurocirurgia a gente não está invadindo nenhum trato, mas no caso de uma infecção presente, seria catastrófico, né? Uma infecção do sistema nervoso central, então a gente faz antibiótico profilaxia sim nesses casos, porque a gente quer evitar uma situação muito perigosa, certo? Outra observação importante, gente, cirurgia de hérnia com tela. Então, vocês devem estar pensando, hérnia com tela seria uma cirurgia limpa, né? Porque a gente não está invadindo nenhum trato, mas colocou tela, seria um corpo estranho, deveria fazer antibiótico. Não, é uma exceção, tá? Então, hérnia com tela não se faz antibiótico, a não ser que o paciente seja asa 3 ou 4. Então, se o paciente for asa 3 ou 4, aí sim a gente vai fazer antibiótico profilaxia nesses pacientes. Entendido? Vamos passar para as cirurgias potencialmente contaminadas, que são aquelas cirurgias que penetram um trato corporal, mas de uma forma controlada. Então, a gente vai tirar ali uma parte do estômago, mas a gente vai grampear, não vai permitir vazamento de nenhum tipo de secreção, certo? Exemplo, uma cirurgia bariátrica, por exemplo, um sleeve, uma cirurgia que a gente tem ali invasão do trato digestivo, porém de uma maneira altamente controlada. Então, nesses casos, a gente faz, sim, antibiótico profilaxia, certo? Exceção, gente, é a Colelap. Então, na Colelap a gente tem invasão do trato, né? A gente corta ali o ducto cístico, mas nessa cirurgia a gente não deve fazer antibiótico profilaxia, certo? Então, atenção a essa exceçãozinha aqui da colecistectomia videolaparoscópica. Vamos adiante. Então, a gente tem a cirurgia contaminada, que é aquela que penetra um trato corporal que está com inflamação ou extravasamento. Então, vamos supor que a gente vai operar uma vesícula que está com uma colecistite aguda. Então, nesse caso, a gente vai sim fazer antibiótico profilaxia, certo? Porque a gente está penetrando esse trato que está inflamado, tá? Ou quando a gente já tem extravasamento. Então, foi operar e teve perfuração e aí extravasou o líquido lá na cavidade. Então, nesse caso, a gente vai precisar fazer antibiótico profilaxia, porque a gente está dentro de uma cirurgia que foi contaminada, certo? Então, a gente invadiu um trato sem muito controle. E, gente, cirurgia infectada é aquela que a gente tem presença de pus, fezes ou tecidos desvitalizados. Exemplo, uma apendicite ali complicada, aquele apêndice que já necrosou, perfurou, certo? E ali já tem um abscesso pélvico, então a gente vai precisar fazer não antibiótico profilaxia, mas sim um antibiótico terapia de largo espectro. Então, não é mais aquele contexto de evitar a infecção, então não é mais aquele antibiótico que a gente vai fazer
antes da incisão cirúrgica, né, 120 minutos antes da incisão cirúrgica e manter por 24 horas no máximo para evitar uma infecção. Não, nesse caso, a gente já tem uma cirurgia infectada, então a gente vai tratar essa infecção. A gente vai fazer uma antibiótico terapia de largo espectro, então nem a droga é a mesma, então a droga vai variar de acordo com o local, de acordo com o perfil do paciente, tá certo? Entendido essa parte aí, então só recapitulando, a gente vai fazer antibiótico profilaxia quando? Em alguns casos de cirurgia limpa com o corpo estranho, tá? Ou, no caso que a infecção seria catastrófica, como neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca. Vamos fazer antibiótico profilaxia nas cirurgias potencialmente contaminadas, com exceção da Colelap. Vamos fazer antibiótico profilaxia nas cirurgias contaminadas, que a gente tem extravasamento de secreção, certo? Ou que a gente tem um órgão inflamado, tá? E nas cirurgias infectadas, a gente vai fazer antibiótico terapia de largo espectro. Então, vamos adiante com outro tipo de profilaxia, que é super importante, a profilaxia do tromboembolismo venoso, gente, uma patologia aí que pode levar a óbito no pós-operatório, né? Então, muito cuidado a gente tem que ter sobre quando, como fazer esse manejo, tá? A grande pergunta que vocês vão se fazer na prática, né, na hora de responder uma questão, é quando que vão precisar indicar uma profilaxia medicamentosa, né? Ou seja, quando vão precisar fazer ali uma heparina, seja de baixo peso molecular ou heparina não fracionária. Então, a resposta para essa pergunta depende do score de Caprini. Quando a gente tem o score de Caprini a partir de 3, não basta a gente estimular a deambulação do doente, não basta a gente utilizar meios mecânicos como meias meias elásticas ou meias de compressão pneumática, né, que podem ser utilizadas ali durante o internamento hospitalar. Nesses casos, pacientes de alto risco de desenvolver tromboembolismo venoso, a gente precisa lançar a mão da profilaxia medicamentosa. Então, para que vocês consigam chegar a essa conclusão, vocês têm que conhecer o score de Caprini, não tem como fugir, né, gente? Então, assim, óbvio que o objetivo não é que vocês decorem, mas minha sugestão é tira um print, deixa no celular, vê toda semana ali, fica visitando essa escala, porque a questão, ela vai trazer alguns fatores de risco mais fáceis de vocês identificarem, tá? Então, existem alguns fatores de risco que pontuam só um ponto, alguns que pontuam 5, outros 2, outros 3. E aí, se a gente tiver a partir de 3 pontos, a gente tem essa indicação da profilaxia medicamentosa, certo? Então, pacientes mais idosos, que têm uma cirurgia maior, né, mais longa, que têm DPOC, edema de membros inferiores, estado de gravidez, pós-parto, né? Então, pacientes obesos, são todos fatores de risco que pontuam 1 ponto. Que pontua 2 pontos, são pacientes ainda mais idosos, que vão ser submetidos a uma artroscopia, por exemplo, que já têm câncer, então são portadores de neoplasia, tem uma cirurgia maior do que 45 minutos, então, observação aqui, porque se for uma cirurgia mais longuinha, já tem essa indicação, já tem 2 pontos aí na escala, certo? Fatores de risco já pontuam 3 de cara, então uma idade maior do que 75 anos, pacientes ainda mais idosos, né? Que tem algum fator de risco ali para uma trombose, uma história familiar de tromboembolismo, tá? E outros, que já pontuam 5 de cara, como um passado de AVC, né? Uma fratura de quadril ou de pelve, um politrauma, um trauma raquimedular, então já pontua 5 de cara, já entra direto com essa profilaxia medicamentosa, tá? Então, assim, meu objetivo na aula, óbvio, não é ensinar para vocês o score de Caprini, são muitos fatores de risco aqui em jogo, mas vocês precisam saber que a partir de 3 a gente tem essa indicação da profilaxia medicamentosa, tá? E, finalmente, vamos para o último pé do nosso tripé, o médico residente, de manejo pré-operatório, que é a parte de exames complementares, gente. E o que eu queria falar para vocês nessa parte é apenas uma observação. É que a gente não deve solicitar exames pré-operatórios de rotina para os nossos pacientes. Então, é muito comum a gente ver nas enfermarias, nos ambulatórios, a gente solicitando exame de rotina. Então, vai fazer uma cirurgia, me pedir hemograma, coagulograma, ureacreatinina. Gente, não é assim. Então, a gente deve, as questões cobram cada vez mais isso, valorizar a nossa anamnese, perguntar para o paciente se ele tem algum histórico de risco, ele já fez alguma cirurgia, se nessa cirurgia houve algum sangramento exagerado, e aí se ele disser que sim, aí sim você pede um coagulograma, tá? Mas ser racional, certo? Ir de acordo com as comorbidades do paciente ou de acordo com o passado dele
patológico, tá certo? Então, exames complementares não devem ser solicitados de rotina apenas porque um paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. É isso que eu queria que vocês guardassem antes da gente ir, né, para o nosso próximo assunto, que é protocolo de cirurgia segura. Então, ainda falando de pré-operatório, né, chegou o momento da cirurgia. Então, é muito importante que a gente realize um procedimento cirúrgico, gente, com segurança. E para isso, a gente tem essa lista de verificação de segurança cirúrgica que deve ser aplicada em todo procedimento cirúrgico, tá? E essa lista, ela é composta por 3 momentos específicos, ou seja, ela vai ser aplicada em 3 momentos específicos, 3 momentos diferentes, para que o procedimento, ele realmente siga esse protocolo de segurança. Então, o primeiro momento, gente, é antes da indução anestésica. É o momento que a gente chama de sign-in. Então, o paciente chegou na sala de cirurgia, né? E a gente vai ter esse primeiro checklist para confirmar a identidade do paciente, se é o paciente correto, o sítio cirúrgico que vai ser operado, o procedimento que vai ser realizado, o termo de consentimento do paciente, se houver lateralidade, então é um braço que vai operar, identificar se é o direito ou se é o esquerdo e marcar essa região, fazer a verificação do carrinho de anestesia, se todos os aparelhos estão funcionando, checar o oxímetro de pulso, perguntar se o paciente tem algum tipo de alergia para que não seja feita nenhuma droga ali na indução anestésica que desencadeie um processo alérgico, avaliar a via aérea do paciente, então se for identificada a via aérea difícil, já deixar o material de via aérea difícil ali do lado, certo? E estimar o risco de perda sanguínea no procedimento, ver se vai ser necessária reserva sanguínea. Então, tudo isso deve ser checado, gente, antes da indução anestésica, certo? Que é esse momento de sign-in. Em seguida, no segundo momento que a gente vai fazer esse check, é o momento antes da incisão cirúrgica. Então, o paciente foi anestesiado, tudo certinho, mas antes da gente cortar, de fazer a primeira incisão, que é o momento que a gente chama de time out, a gente vai precisar checar outros aspectos. Então, confirmar que todos os membros da equipe estão presentes, então todo mundo tem que se apresentar pelo próprio nome, dizer qual a sua função, certo? Checar novamente a identidade do paciente, sítio cirúrgico, a lateralidade, o procedimento a ser realizado e sempre tentar prever os eventos críticos, os momentos mais difíceis da cirurgia, certo? Checar se a profilaxia, gente, antimicrobiana foi realizada nos casos que ela é indicada naqueles 60 minutos antes da incisão, certo? E, finalmente, no momento que acaba a cirurgia, antes do paciente sair da sala de cirurgia, que é o chamado sign-out, certo? A gente vai precisar fazer nova checagem. Então, checar o nome do procedimento que foi registrado, checar a contagem dos instrumentais para ver se não ficou nada lá dentro do paciente, né? Uma compressa, então fazer contagem de compressa em determinadas cirurgias, contagem dos instrumentais cirúrgicos, tá? E dessa maneira a gente conclui um procedimento seguro, tá? Então, tem muita questão cobrando esses 3 momentos, aspectos desses 3 momentos, porque segurança, gente, é uma coisa que a gente realmente tem que prezar, tá? Então, vocês precisam conhecer esse protocolo de cirurgia segura. E para finalizar, finalmente, esse bloco de pré-operatório, né? Vamos lá com a questãozinha aí de 2019 de acesso direto da USP, que traz um homem de 75 anos com antecedente de fibrilação atrial crônica, faz uso de anticoagulante oral, varfarina sódica, está em programação de hernioplastia incisional. E a questão pergunta qual a conduta em relação ao uso deste anticoagulante, ou seja, da varfarina. E aí, gente, depois da aula, fica fácil, né, de responder. Então, a gente já sabe que varfarina é um dos 4A e que deve ser suspendida 5 dias antes da cirurgia, tá? Então, concluída essa parte de pré-operatório, vamos para o nosso próximo bloco.